Bom, vamos lá. O objetivo, então, da aula de hoje é reproduzir esse mapa, né, onde a gente tem duas formas de trabalhar os dados, que seriam as ocorrências do coronavírus no Brasil, né, distribuído por estados. Então, observe que são duas formas de representar a mesma informação, né? Na modalidade diagramática, onde a gente consegue perceber a gradação, né, da ocorrência através desse círculo, né, dessas bolas que são inseridas a partir, né, quanto maior a bola, maior a quantidade de ocorrências. Ou um mapa graduado, que a gente fala, que ele é categorizado, organizado por ocorrências, né, a partir de intervalos que são pré-determinados, né? A gente chama que poderia ser uma espécie de mapa térmico, onde a gente observa que quanto maior, né, mais escuro, né, no nosso caso, mais grave é a incidência. Então, o objetivo é reproduzir esses dois mapas com a mesma informação. Tá? Então, vamos lá. Então, essa é a interface do programa. A gente começa introduzindo em gerenciador de fontes de dados livres. A gente vai buscar o shapefile necessário para a alimentação das informações, né? Então, esse shapefile ele vai estar disponível naquela pastinha que eu disponibilizei para vocês, né? Que são esses shapes do próprio IBGE, né? Então, o IBGE nos dá os setores censitários específicos, nos dá os bairros, né, as regiões e os estados brasileiros. Então, os estados estão nessa sigla aqui, BRU, BR Unidade de Federação, né, se não me engano, essa é a abreviação que a gente precisa. E a gente vai buscar a extensão shapefile. A extensão shapefile, né, ela é a extensão que a gente alimenta para introduzir, né, dentro do programa. Embora tenha vários outros arquivos, né, que são os bancos de dados e as outras informações referentes a esse mesmo shape, né. Então, a gente introduz através do gerenciador de fonte de dados livres, né, esse sinalzinho de mais. E aí a gente tem, né, várias modalidades aqui. Vamos buscar aqui no vetor, né, a fonte da informação é onde esse shape está localizado dentro da pasta do meu computador. Então, eu vou buscar isso dentro do meu computador. Então, no meu caso, já está armazenado aqui. Então, eu tenho um caminho. Quanto menor esse caminho, mais eficiente é a organização dos dados. Então, eu vou buscar, clicar em abrir, vou adicionar e fechar. Então, ele carregou, né? Talvez na casa de vocês tenha aparecido uma outra cor, né? Porque o QGIS ele não armazena cor, na verdade ele armazena a informação, né? A cor é uma personalização que a gente atribui, né, na sequência. Então a gente tem aqui os estados brasileiros, né? E a sigla EPSG, né? Essa sigla EPSG ela é muito importante. No nosso caso, a gente vai ficar com siglas 2000, né, que vai ser referente ao Brasil, né, especificamente. Não tem nenhuma organização mais detalhada, porque a gente não está trabalhando com nenhum estado específico que teria uma diferença de fuso. Então, a gente mantém o EPSG 4674, né, que é o default do programa que já veio dessa forma. Então, o que a gente precisa fazer? Alimentar os dados, né? Então, aqui, com o botão direito, a gente vai clicar em abrir tabela de atributos. O que é a tabela de atributos? A tabela de atributos são as informações que acompanham, né, o mapa na sua integridade. Então, a gente tem os estados do Brasil, a região, e aqui algum código, né? Esses dois aqui eu já introduzi em outro momento. Tá? Inclusive, eu vou eliminar um deles para a gente poder excluir esse campo aqui, para poder simular a nossa informação, que é o que a gente precisa. Então, vamos imaginar, a gente tem essas duas colunas, que são essas três colunas, as colunas default do programa, né, o que já vem introduzido. A gente precisa criar uma nova coluna de informação, acrescentando esses casos, né, de ocorrência. Como são poucos, veja bem, são 27, né, estados, a gente vai fazer isso manualmente mesmo. Tá? Daria para fazer
de uma forma mais tecnológica, cruzando planilhas, mas para começar, vamos começar aos poucos. Então, o que a gente precisa entrar? No modo de edição. Né? No modo de edição, eu preciso clicar nesse lápis. Né? Então, esse lápis vai me permitir, através dessa caixinha aqui, ó, um novo campo. O que significa um novo campo? Eu vou acrescentar uma nova coluna. Né? Nessa nova coluna, estarão, né, relacionados a quantidade de ocorrências em cada estado que a gente vai alimentar, né, manualmente. Então, eu vou clicar em novo campo, vou adicionar um nome, eu vou colocar aqui Covid-19. O que é importante aqui nesse campo? Ele só aceita 10 caracteres. Tá? Ele não tem nenhuma alternativa para a gente colocar um nome muito extenso. Né? Então, 10 caracteres é o limite que a gente precisa trabalhar. Tá? Não podemos introduzir acento nem nenhum caractere especial, cedilha, né? Espaço simples. Né? Então, isso é um dado também importante. O tipo é um número inteiro. Né? Então, a gente vai trabalhar. Ele poderia ser texto, se fosse uma caixa de texto, se eu quisesse colocar algum outro tipo de dado, né? Mas eu vou trabalhar com o número inteiro. Tá? Então, vou dar OK. O que acontece? Ele criou um campo. Né? O null significa que ele está sem nenhum tipo de dado que a gente teria que acrescentar. Né? Então, a gente vai acrescentando cada uma dessas informações manualmente. Né? Aqui eu estou chutando, no caso, só para a gente conseguir simplificar aqui nesse momento, né? O passo a passo para a nossa aula. E depois que a gente termina essa edição, o que a gente faz? A gente clica no lápis e salva. Né? Então, se eu fechar aqui e abrir novamente a minha tabela de atributos, a gente vai ver que entrou um novo campo, né, com as informações das ocorrências que foram transferidas para esse dado. Tá? Então, esse é o passo a passo para a gente começar a produzir os nossos mapas.